Senhor, nós como igreja continuamos na Tua presença. Nesse momento, carecemos da Tua bondade, Senhor. Nós recorremos a Ti porque a Tua palavra nos dá essa permissão para nos aproximarmos do Teu trono como filhos e dizermos: Papai querido, socorre-nos. Nós nominamos aqui neste momento, de uma forma muito especial, a vida da Dona Teresa, que amanhã de madrugada irá para Sorocaba fazer uma série de exames. Pai, nós cremos que o Senhor está com ela, estará com ela e está com ela. Oramos também por todos os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que cuidarão dos procedimentos para que tudo seja de acordo com a Tua vontade, da melhor forma possível, ela possa estar também com o coração descansado, em paz, confiando no Senhor. Oramos mais uma vez pela vida do nosso querido irmão Tiago, filho da irmã Cleide, que não está muito bem, desde a madrugada tem estado com a sua saúde comprometida, foi medicado, tão bem cuidado pela sua mãe, mas nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus que restaura a saúde. Já oro pela vida da irmã Cleide, para que o Senhor restitua as forças dela e dê graça e condições para ela continuar cuidando tão bem de Tiago. Oramos também pela vida do filho da irmã Ione, Eli, que está lá de fartura, que está internado em Avaré. Que o Senhor possa cuidar e visitar a vida desse homem e trazer calma ao coração dele, à família dele, à sua mãe querida que aqui está. Que ele possa também confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade de podermos confiar a nossa vida ao Senhor. Irmãos, antes de iniciar o texto, o sermão propriamente dito de hoje, eu preciso dar alguns avisos para os irmãos. Foi colocado ontem, minha esposa, que hoje nós teríamos uma visita do pastor, o reverendo Ricardo Porfírio, da Igreja Presbiteriana de Capão Bonito, que vinha falar em nome da comissão executiva do presbitério de Itapetininga sobre algumas decisões que foram tomadas ontem no presbitério que dizem respeito diretamente à nossa congregação. Eu só não fiz a alteração no grupo porque achei que ia ficar muito confuso, então achei melhor falar aqui com os irmãos que essa data da vinda do pastor que trará esse comunicado em nome da comissão executiva será no domingo que vem. Então eu peço que os irmãos estejam presentes. É muito importante. Eu não posso dizer porque eu não fui autorizado, não sou da comissão executiva, não posso falar em nome da comissão executiva. E o pastor que vai vir não é mais o de Capão Bonito, ele está com problema de saúde. Esse foi o motivo pelo qual ele não pôde vir. Inclusive, Nina, é o pastor que nós oramos por ele, que teve Covid, ficou com umas sequelas fortes, está se recuperando, voltou a pregar agora, mas ele está com bastante dificuldade ainda para respirar, está fazendo fisioterapia todo dia. Ontem eu estive com ele, conversamos bastante. Então, muito provavelmente virá o pastor da primeira igreja, que é a igreja central de Itapetininga, que é o vice-presidente do presbitério, Rafael Batista. Então, domingo que vem. E é muito provável, segundo ele me falou, que se ele conseguir fazer as mudanças que ele precisa fazer, alguém para assistir lá no domingo, ele vem e já prega aqui também. Eu falei, olha, vai ser muito bem-vindo, né? Louva a Deus, porque a gente pode também se alimentar da palavra. Amém, irmãos? Então, esse é o aviso. Eu peço que vocês, por favor, coloquem na agenda, não deixem. Claro que a gente não vem ao culto por isso. Vem ao culto para cultuar aquele que é Senhor das nossas vidas. Mas é muito importante, porque diz respeito à vida da nossa igreja, da nossa congregação. O segundo assunto que eu quero tratar com os irmãos é informá-los sobre a Escola Bíblica Dominical. Hoje, pela manhã, nós encerramos mais um currículo da Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem, dia 19, nós já começamos um novo currículo. E esse novo currículo, irmãos, está preparado aqui em 3 cadernos de autoria do pastor R.C. Sproul, né, da editora Cultura Cristã. Nós juntamos os 3 currículos, a igreja patrocinou para nós esses cadernos, nós temos 20 cadernos desses, mas nós vamos fazer diferente da forma como nós vínhamos fazendo. A nossa secretária da Escola Bíblica Dominical, a irmã Nina, você pode se colocar em pé, porque, né? Aí isso, todo mundo está ouvindo a Nina. Agora, se você puder levantar a mão, perdão, Nina, é brincadeira. Ela vai subir no banco, é melhor.
Nina, que vai secretariar, né, já faz isso. Eu peço que os irmãos se matriculem na escola bíblica dominical. Então, vamos precisar procurar a Nina, dizer: Nina, coloca o meu nome, eu quero ser aluno da escola bíblica dominical. Feito a matrícula, no domingo que vem, a Nina já me passa a relação e eu já entrego o caderno para todos aqueles que estiverem matriculados. E aí, obviamente, faremos o acompanhamento com presença e, se Deus quiser, por que não, um culto de formatura quando nós terminarmos esse currículo aqui. Amém, irmãos? Esse currículo trata das verdades essenciais da fé cristã, doutrinas básicas em linguagem simples e prática. Irmãos, é um conteúdo maravilhoso. Nós passamos sob o escrutínio do pastor Vandel. Eu falei com ele já há 15 dias, mandei para ele o material no WhatsApp, ele olhou, falou assim: Denis, fica à vontade, eu conheço o RC Spru, a gente sabe que é material sólido, de boa qualidade, né? E hoje, presente aqui também na IBD, estava o pastor reverendo Gessi, também falou: olha, conheço esse material, é excelente. Falei: bom, Deus está nos conduzindo. Mas eu quero, irmãos, valorizar, né? Eu quero que vocês, e queremos valorizar também o esforço da igreja em investir nesse material. Então, como não é um material que tem vencimento, né, ele não é trimestral, quadrimestral, nós vamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Aos oficiais da igreja, não é facultativo, viu, irmãos? Eu poderia dizer isso a todos os membros da igreja. Igreja cuja escola bíblica dominical ou é fraca ou não existe, meus irmãos, é um sério problema. Que é aqui, na escola bíblica dominical, onde nós conversamos sobre as doutrinas básicas da fé. É onde você pode levantar a mão e falar assim: pastor, professor, eu não entendi isso, pode repetir? Olha, eu acho que entendi dessa forma. Pode me dar um outro exemplo? Sim, irmão. Escola é para isso, onde você traz um caderninho, se anota, se tira dúvidas. O sermão não dá. Aqui vocês praticamente só ouvem, né? Não tem essa configuração. Então, fica o meu convite, irmão. Nós vamos fazer com excelência. Estamos orando há várias semanas já por esse novo currículo. Valorizem a escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical forte, igreja forte. Igreja forte é composta por almas, por vidas que são doutrinariamente consistentes. E olha, irmãos, nunca se fez tão necessário viver solidificado na palavra de Deus do que esses tempos pós-modernos em que nós estamos vivendo. São tantas flechas, tantas setas que nos atacam, nos atingem. E se a gente não tiver firmado, ou nós não vamos ter respostas prontas para dizer e para combater de uma forma apologética a nossa fé, ou nós vamos entrar, como diz a música, de gaiato, né? E vamos pecar. Então fica aqui o meu convite. Nós da liderança estamos nos esforçando, a igreja fazendo a parte dela em investir. Nós estamos comprometidos a dar o melhor ensino que estiver ao nosso alcance. Deus abençoe a todos. O texto de hoje, meus irmãos, está no capítulo 3 de Atos, e hoje é do versículo 11 ao versículo 26. Nós estamos pregando o livro de Atos, e se Jesus não voltar até lá, nós vamos pregar o livro de Atos todo, né? Eu quero já, enquanto os irmãos procuram, embora vá aparecer aqui, mas aqueles que gostam de folhear a Bíblia, acho muito bom, procurem e acompanhem, mantenham o texto, a sua Bíblia aberta no texto. É sempre bom conferir se aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Se não for, pode interpelar o pastor logo depois que ele descer do púlpito. Obrigado aos irmãos que nos visitam, a família mais uma vez lá de Campininha. Daqui a pouco nós já vamos falar que é nosso, né? A gente não vai falar que é mais visita. Obrigado, Clóvis, né? A sua esposa, a Elcia, que está conosco. Mas aos jovens que ainda não têm o nome, que estão conosco, muito obrigado. As filhas da Nina, que já estiveram de manhã, também não são visitas, mas a gente já, né, fica muito feliz com a presença de todos. Estamos felizes. Imagina o coração do papai sendo adorado, né, coletivamente pelos irmãos, como o Mário disse, pecadores, mas redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então vamos ao texto, irmãos. Me acompanhem comigo a partir do versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?
O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, em que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu povo, enviou-o primeiramente a vós, outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Glória a Deus pela sua palavra. O Senhor abençoe a sua palavra nessa noite. A cura, irmãos, daquele homem paralítico fez aquela multidão que estava presente ali no templo se ajuntar ao redor daqueles três homens: Pedro, João e o ex-paralítico, por assim dizer. Eles estavam no pórtico de Salomão, a entrada principal do templo, exatamente ali do lado leste, né, do templo, onde Jesus havia ministrado. Se a gente for lá em João, capítulo 10, ali para o finalzinho, a gente vai ver menção a esse local específico do templo onde Jesus já havia ministrado. E era também onde a igreja se reunia para adorar. Portanto, era um local onde tinha muita gente, muita gente. Nas exposições passadas, nos domingos passados, nós vimos que Pedro teve que refutar a acusação de que os cristãos lá no dia do Pentecostes estavam embriagados, que eles confundiram, né, aquele mover do Espírito, por assim dizer, com uma embriaguez. Aqui, o desafio para os apóstolos já é outro. Aqui eles precisam refutar de uma forma contundente a ideia de que eram eles que tinham curado aquele paralítico com o poder deles próprios. Olha só, situação muito semelhante àquela que foi enfrentada por Paulo e por Barnabé depois que eles curaram aquele homem coxo. Irmãos, por aqui, já nessa introdução, dá para a gente perceber que desde muito tempo as pessoas curiosas, e curiosidade é uma coisa que desperta nas pessoas, né? Tem uns que são mais curiosos, outros são menos curiosos, né? Eu brinco que a Laís já disse uma vez para mim: olha, se você não estiver disposto a me dizer uma coisa, então você não diga que tem uma coisa para dizer para mim depois. Porque ela fica assim, né, dizendo: e aí, é agora que você vai falar? Que hora que você vai falar? Eu acho que é um padrão, né? Nós somos assim por natureza, né? Tem aqueles mais tranquilos que você diz: olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele fala: tá bom. E aí ele esquece. Mas tem aqueles que ficam ligados, né? Então, a curiosidade. Agora, irmãos, percebem que naquele tempo já os homens correram para ver João e Pedro. Afinal, eram os homens que tinham o poder de cura. Eram os curandeiros. Vocês imaginem se tivesse um carro na rua dizendo que aqui na igreja, nesse local aqui, nesse momento, teria um homem que tem aí um know-how, já uma história de cura, que as pessoas que vêm cegas saem vendo. Vocês acham que iam caber as pessoas aqui dentro dessa igreja? Não ia caber.
Não ia cair. Mas Pedro e João têm que repreender aquelas pessoas e dizer: calma, não fomos nós que curamos ele. Mas eu quero, de uma forma didática, separar essa parte, esse texto do 11 ao 26 que nós lemos, em 3 partes. A primeira parte vai do verso 11 à parte A do verso 13. E eu quero chamar de: a glória é somente de Cristo e este é glorificado pelo Pai. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que vai da metade do versículo 13 até o versículo 18, eu quero chamar de declaração do crime, apresentação das provas e explicação da natureza do pecado. Estão se sentindo agora numa série do CSI, né? E a terceira parte, que vai do 19 até o final da perícope, trecho que nós lemos, eu vou chamar de oferecimento da absolvição. Então vamos à exposição da palavra, meus irmãos. A primeira parte, então, que nós estamos chamando aqui, por conveniência, a glória é somente de Cristo, este é glorificado pelo Pai. Versículo 11 começa nos dizendo que, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Esse verbo apegar, ele vem do grego, do grego kratel, que significa não se desfazer, segurar de uma forma que não deixa a pessoa sequer andar. Esse era o apegar, né? Os vovôs aqui, nós temos vários avós, vovôs aqui, sabe como é que é o neto apegado, né? Na hora de ir embora, ele gruda, né? Só falta grudar nas pernas, fica, né? Fica. É mais ou menos esse o sentido. Aquele homem que foi curado se juntou, agarrou no braço, nas pernas de Pedro ali e falou: eu quero ir para onde vocês forem, né? Segurou de uma forma bem firme. Irmãos, a atitude daquele homem, quando agarrou Pedro, segurou Pedro, fez com que a curiosidade dos israelitas aumentassem. E eles então passaram a olhar Pedro e João com admiração, com espanto. É isso que o texto vai dizer. E aí Pedro, olhando a reação da multidão, no versículo 12, ele aproveita para então, cheio do Espírito Santo, eliminar qualquer possibilidade de se ficar sob os holofotes, sob a atenção do povo, como se ele e João tivessem sido os responsáveis pelo milagre. Não, Pedro, muito rapidamente, lembra aos judeus, tira o foco deles, tira os holofotes deles, e dizem que aqueles homens, ou melhor, aquele homem que antes era um aleijado, antes era um coxo, havia sido curado por um homem que tinha sido preterido, tinha sido escolhido para ser morto e crucificado no lugar de um homicida. E aqui a gente sabe que os apóstolos estavam se referindo a Barrabás. Quando Pilatos não viu acusação em Jesus, ele disse: o que vocês querem que eu faça? Eu solto Barrabás ou solto Jesus? Soltem Barrabás. Os versos seguintes vão mostrar isso que eu acabei de ler. A parte A do verso 13 diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Por isso eu chamei a primeira parte: o Jesus é glorificado. A glória é de Jesus e é dada pelo Pai. Então Pedro tira a atenção daquele povo e diz: nós não curamos esse homem. Não fomos nós que curamos. Sabe quem curou eles? Foi aquele homem que vocês mataram. Pedro não pode perder a oportunidade. A gente já vem estudando desde o primeiro capítulo de Atos que Pedro está completamente tomado pelo Espírito Santo. O livro de Atos, meus irmãos, fala do livro, é o livro que conta a história do nascedouro da igreja. E o Espírito Santo é a promessa para a igreja. Por que nós oramos aqui pelos irmãos que fizeram os pedidos? Oramos por outros irmãos, eu tenho certeza que você orou, talvez aí na sua mente, por outras questões privativas da sua vida. Você orou porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que nos dá confiança na sua palavra. E nos garante que nós podemos chegar com livre acesso diante de Deus. E somos ouvidos nas nossas intercessões. Esse mesmo Espírito Santo estava agora operando na vida de Pedro, dando a Pedro ousadia para pregar o Evangelho.
Olha que Pedro estava enfrentando aqui aqueles homens que haviam acusado, matado, acompanhado todo o processo acusatório de Jesus. Esses eram os homens a quem Pedro pregava. E vejam que Pedro usa uma expressão muito conhecida dos judeus. Ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó para os judeus, para os israelitas? Os pais deles, os pais da nação, os antepassados, as pessoas mais importantes. E é isso que Pedro recorre. Vocês mataram Jesus, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó ressuscitou ele. E ele curou esse homem agora. Olha como é que Pedro aproveita, meus irmãos, a oportunidade para dizer: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Não importa vocês terem matado ele, não importa ele ter ficado numa cruz, se esvaído em sangue, e depois ser colocado num sepulcro com uma pedra. Nada pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo. Pedro está muito cheio do Espírito para dizer assim: é esse Jesus. E o versículo vai terminar dizendo: a glória somente de Cristo. A segunda parte, meus irmãos, é a declaração do crime. É também a apresentação das provas. E é a explicação da natureza do pecado. Olha como que Pedro continua. Parte B do verso 13. A quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Irmão, o que Pedro está fazendo aqui, meus irmãos? Pedro está carregando a mente desses homens da culpa do que eles fizeram, tamanha tragédia que eles cometeram. É claro que nós sabemos que não foi tragédia, mas Pedro está dizendo: vocês fizeram isso, vocês mataram o justo, mataram um homem que não tinha um pecado. O Calvário, a cruz, pode ter sido a última palavra do ser humano, mas o sepulcro vazio foi a última palavra de Deus. Glorificou o seu Filho, ressuscitando dentre os mortos e levando-o de volta ao céu. Onde está Cristo agora, meus irmãos? O que diz a palavra de Deus? O que diz as nossas confissões de fé, que é um resumo doutrinário da palavra de Deus? Cristo agora está assentado à direita de Deus Pai. E então o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo à igreja. E repito, é por causa desse Espírito Santo que nós estamos orando pelo irmão, pela irmã, por nós, pelos nossos filhos, por aqueles que estão fora da igreja. Nós queremos que sejam alcançados com a graça. É porque o Espírito Santo habita em nós, é porque ele está presente na igreja. É uma promessa que Cristo tem mantido inalterada até o fim dos tempos. Então, aquele mendigo curado, aquele homem antes paralítico, agora curado, agarrado nos braços de Pedro e João, era uma prova inequívoca de que Jesus estava vivo. Afinal, todos conheciam o homem. E quando correram para João e Pedro e João, eles disseram: não fomos nós que curamos. Nós não curamos ninguém. Quem curou foi Jesus. E aí no verso 16, Pedro continua: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de vocês todos. O discurso de Pedro, o teor dessa mensagem era então destinada àqueles líderes religiosos que haviam matado Jesus e não criam que Jesus era o Filho de Deus. Pedro não pode perder essa oportunidade de fazer esse link. Jesus é Filho de Deus, mas para os judeus isso não era cabível. Eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Então Pedro vai dizer: olha, esse homem que está curado aqui, e ele só podia ser curado por uma força sobrenatural. Jesus curou ele, para que o Pai seja glorificado. Irmãos, olhem o verso 17. E agora, irmãos, Pedro chama de irmãos. Pedro era judeu também. Olha como Pedro sabe
ungido pelo Espírito Santo, como ele sabe bater forte, dizendo assim: o quem curou esse homem foi Jesus, o servo, o justo, quem vocês mataram. Ao mesmo tempo ele fala: irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. As autoridades de vocês também fizeram isso por ignorância. Mas Deus, verso 18, mas Deus assim cumpriu que tinha anunciado lá atrás por boca de todos os profetas, Cristo, seu Cristo, havia de padecer. Irmãos, mais para frente, no mesmo livro de Atos, e nós vamos chegar lá em algum momento, o discurso do apóstolo Paulo lá em Atenas. Atenas, todos sabem, capital da Grécia, berço da filosofia, dos grandes pensadores, né? Paulo vai dizer: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica a todos os homens que todos em toda parte se arrependam. A mensagem do Espírito Santo é essa para aqueles homens: não importa se vocês eram ignorantes, vocês mataram o justo, não tem problema, agora vocês precisam se arrepender. Então, versículo 18, Pedro dá a explicação que ele havia dado lá no sermão anterior que nós já expusemos aqui. Lá no capítulo 2, versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. O que ele está dizendo aqui? Mesmo que vocês tenham matado, foi Deus, o Pai, quem determinou para que isso acontecesse. Porque nada acontece se não for de acordo com a soberana vontade decretiva e prescritiva de Deus. Mas Pedro diz: vocês fizeram isso por ignorância. Aqui, irmãos, nós deparamos com alguns mistérios que a nossa mente humana não é capaz de entender completamente. Mas nós devemos aceitá-la por fé, pela fé, com a fé. Deus traçou um plano desde a eternidade. No entanto, dentro desse plano, ele não forçou ninguém a agir por conta própria. Os profetas haviam pronunciado o sofrimento e a morte do Messias. Sem se dar conta de que estavam fazendo, toda aquela nação de Israel cumpriu a profecia inspirada pelo mesmo Espírito Santo que havia inspirado os profetas para dizerem algumas dezenas de séculos para trás. Mesmo quando não permitimos que Deus governe, ainda assim, Ele prevalece e sempre cumpre os seus propósitos e os seus desígnios. Isso é alegria para aqueles que confiam no Senhor. Isso é alegria, porque a vontade do Senhor, como a Bíblia diz para nós, ela é boa, perfeita e agradável. A gente acha que sabe o que é melhor para nós não sabemos. Mas quando nós confiamos em Deus, na soberania de Deus, na vontade de Deus para nós, irmãos, quantas vezes nós oramos: Senhor, faça a tua vontade em mim, mas na verdade lá no fundo a gente quer que a vontade do Senhor seja nossa e a nossa seja dele. Dá uma ajustadinha aí, Senhor. Irmãos, essa vontade é uma vontade equivocada, errada, maculada pelo pecado, mas a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, mesmo que naquele momento você não esteja sentindo isso. O Senhor está cuidando da sua vida. Precisamos crer. Terceira parte: oferecimento da absolvição. Primeiro Pedro deixa a sua plateia, o seu público perplexo, dizendo: e agora? Se nós matamos Jesus, fomos cúmplices na morte de Jesus, ele pelo jeito era o filho de Deus mesmo, porque esse homem está aqui há não sei quantos anos paralítico e agora foi curado, tem que ser alguma coisa extraordinária. E agora? Perdido. E Pedro vai dizer a partir do verso 29: arrependei-vos, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, esse é o primeiro passo no processo de absolvição. É o arrependimento. Arrepender-se é muito mais do que lamentar pelos pecados. O falso arrependimento pelos pecados pode não passar de pesar. Você pode ficar com aquele remorso, aquele pesar. Isso não é arrependimento.
arrependimento não é somente remorso. Porque arrependimento, você tem o pesar sim, mas junto com o pesar, junto com o peso, junto com aquela dor de ter cometido aquele erro, aquele equívoco, aquele pecado, tem também um sincero desejo de uma profunda mudança de vida. Esse arrependimento, que não é um arrependimento genuíno, nós vamos chamar de um arrependimento psicológico. Porque ele está originado em atos inconsequentes dos homens. Resulta em remorso, às vezes profundo, como no caso de Judas. Todos aqui sabem da história de Judas. Judas se arrependeu amargamente. Amargamente. Tanto que foi que para ele o fim último era tirar a vida. Mas o arrependimento de Judas não foi para a absolvição, não foi para salvação. Foi um arrependimento de morte. Eu quero pular aqui 2 trechos que eu escrevi da Confissão de Fé de Westminster. Na verdade é um resumo doutrinário do que a palavra de Deus, na nossa confissão, entendemos como arrependimento. Vou ler só a primeira parte. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Vou trocar isso em miúdos, irmãos. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Ou seja, arrependimento só pode ser dado, patrocinado pelo Evangelho. Que são as boas. Se a gente não se arrepende sob o Evangelho, é remorso, pesar, qualquer coisa menos arrependimento para a vida. Vamos ficar só com essa para poder avançar mais um pouquinho. O arrependimento real, ele promove no pecador o reconhecimento da sua natureza depravada. Irmãos, isso é importante para nós sondarmos o nosso nível de arrependimento na nossa vida cristã. Porque, vejam bem, se eu estou cometendo um delito, um equívoco, um erro, e eu me arrependo, e depois que eu me arrependo, eu sou perdoado, e eu continuo achando o cara, me achando o cara. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo um pouco mais plausível, né? O marido trai a esposa, deu um deslize, enfiou o pé na jaca, pisou na banana, a gente usa várias expressões assim, né? Poxa vida, ele sempre foi um homem bom, né? Um homem bom, justo, trabalhador. Aí conversa com a esposa, pede perdão para a esposa, mostra arrependimento, chora. Tem homem que é durão, mas nessa hora chora. Chora. A esposa fala, tá bom, eu vou te dar um voto de confiança. Eu conheço casal assim, conheço. Não está errado fazer isso não, viu, meus irmãos? Ainda mais nós que somos cristãos. Não é fácil não, mas temos que fazer. Espero que não aconteça com a gente. E aí o camarada falou, graças a Deus, que alívio, né? Uma semana depois já está se achando o cara. Arrependimento? Que é isso? Esquece. Isso não é arrependimento. Ou se ele, né, uma semana depois ele já está querendo levar a esposa para comer em restaurantes que ele nunca levou antes, trazendo presentes que ele nunca trouxe antes. O quê? Quer enganar quem? Esse não é ele? Ele está vestindo um personagem? Ele tem que ser ele. Irmãos, agora eu quero trazer essa analogia para a vida cristã. Se nós continuarmos sendo nós vamos continuar sendo pecadores. E não é assim que nós temos que ser? Claro, todas as vezes que nós entramos na igreja, todas as vezes que dobramos nossos joelhos, todas as vezes que pegamos a Bíblia para orar, para ler, Senhor, só mesmo a tua misericórdia. E como é que o Senhor pode ouvir? Um negocinho como eu, assim, uma coisinha, não sei nem dar nome. Pois é, o Senhor ouve. É porque o Senhor é misericordioso. E aí você pensa na sua realidade, você olha para a santidade de Deus e olha para os seus pecados. Olha para a santidade de Deus e fala, não é possível. E aí a gente lembra que a palavra de Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aí, meus irmãos, não é que a gente vive agora com peso de culpa, não. Cristo já levou toda a culpa.
Mas a gente não anda, irmãos, na presença do Senhor com o nariz empinado, assim, dizendo, eu sou o cara. Não, a gente está sempre assim, Senhor. O irmão pisa no meu calo, eu vou ficar bravo com ele, vou parar de ir à igreja? Claro que não. Eu vivo chutando a canela de Jesus, entenderam, né? Se eu pisei no calo do meu irmão, ele pisou no meu, eu fiquei bravo. Eu piso na bola com Jesus todo dia e Jesus é misericordioso comigo. Quando eu falo pai, eu falo, pois não, filho. Deus nunca vai dizer assim, não, irmão, não, filho, você não fez o que eu pedi, também não vou, você está de castigo. Não, isso não acontece, irmãos. Claro que o Senhor quiser dar provas e castigo para nos corrigir, Ele dá. Mas não é nesse sentido de fazer barganha. Ah, você não fez o que eu queria, então também não vou te abençoar. Pô, irmão. Por isso que tem muitos milindres que às vezes tem na igreja. Ah, pisou no meu calo, pastor, não vou mais na igreja. Uma semana sem na igreja, 2 meses sem na igreja. Aí o pastor vai lá visitar e fala, não, aquele dia o irmão falou não sei o que para mim. O senhor falou aquela palavra no púlpito, achei que fosse para mim. Eu falei, irmão, não está sabendo de nada da sua vida. Mas você não olha para o que Cristo fez para você na cruz do Calvário? Vamos continuar para encerrar. Versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie-lhe o Cristo que já foi designado, Jesus. Agora Pedro já começa a remeter, né? Dizendo, olha, Jesus veio, morreu, vocês mataram, mas o Pai glorificou ele. Vão entendendo a sequência. O Pai glorificou ele. Olha só, ele está curado. Quem curou esse homem foi Jesus. E ele agora está no céu, o Espírito Santo está aqui, estava em Pedro, e Pedro estava agora oferecendo o Evangelho para aqueles homens, e só pode oferecer o Evangelho para outro que não tem o Evangelho, aquele que tem o Espírito Santo, e aquele que vive no Evangelho, por tabela. Pedro agora está falando já de um panorama escatológico, Pedro já está falando do futuro, olha, e esse Jesus vai voltar. O Deus Pai vai dizer assim, filho, é agora. Vai buscar a minha noiva. Vai buscar a minha igreja. A absoluta necessidade de arrependimento deve pesar solenemente na consciência de todos aqueles que desejam que seus pecados sejam apagados, que possam ter parte no refrigério que proporciona o sentimento do amor perdoador de Cristo. Qual é a diferença então, irmãos, entre nós que já somos cristãos, que ainda sentimos o pecado, é que nós não vivemos mais sob o domínio do pecado e nem com a consciência culpada. Porque Cristo já nos justificou, Ele deu uma declaração dizendo, olha, você não é culpado. Esse é um termo jurídico. A Leide entende muito bem, né? É uma declaração dizendo, olha, está aqui, está aqui. Tinha culpa sim, mas ela não recaiu sobre você, caiu sobre meu filho Jesus. Está aqui, você está justificado. Agora nós vamos viver a vida? Não, a gente vive a vida então cultuando a Deus, é o que estamos fazendo aqui. Claro que não termina aqui, nós estamos cultuando aqui todos juntos. Amanhã nós continuamos cultuando a Deus, quando a gente acordar de manhã, tomar o café e ir para o trabalho, continuamos cultuando a Deus, quando a gente se relacionar com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos filhos, com nossos empregados, com nossos clientes, com nossos patrões, com os nossos funcionários, nós continuamos a glorificar a Deus, por quê? Porque Cristo continua mantendo a validade dessa carta de justificação. E aí, os versos seguintes, do 22 ao 26, ele continua advertindo aqueles homens das terríveis consequências caso eles se mantivessem em incredulidade. E usa as mesmas palavras de Moisés, que era o profeta preferido deles. Profeta preferido, né? Aliás, responsável pelo Ateu, que era toda a escritura que eles tinham nas mãos naquele momento. Irmãos, essa mensagem de arrependimento que Pedro estava pregando para aquele público, para aqueles homens israelitas, judeus, não era novidade para eles. João Batista já tinha feito isso. E por fim, 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Há uma graça muito grande aqui nesse versículo 26, e eu quero compartilhar com os irmãos, já caminhando para o encerramento. Qual é a bênção que está mencionada aqui no último versículo? A resposta está no próprio versículo. Deus enviou Jesus para vos abençoar. Que bênção é essa? Vírgula. O sentido de que cada um se aparte das suas perversidades
perversidades. Irmãos, nós não entendemos nada de bênção. Eu diria que em termos de bênção, nós estamos assim no jardim primário. Mas tá bom, já estamos caminhando, né? Porque a gente acha que bênção é assim, pastor, eu quero agradecer porque eu recebi uma bênção. Pois não, irmão. Então eu comprei uma casa, Deus me deu uma casa e glória a Deus. Está errado isso? Não, não está errado. É bênção. Deus abençoa seus filhos. Pastor, quero agradecer a Deus porque eu perdi o emprego, mas o Senhor abriu uma porta de emprego. Eu estava com uma enfermidade, o Senhor me curou. Bênção. Bênção, irmão. Não está errado não. Mas vai mais além. Qual é a maior bênção? É o fato de nós não estarmos mais grudados com a nossa perversidade. Essa é a maior bênção, irmãos. E recebemos ao sermos chamados pelo Espírito Santo para vivermos a vida em Cristo Jesus. Isso não é pouca coisa. Isso é viver com a consciência tranquilamente livre, leve e o coração totalmente cativo a Cristo Jesus. Nos apartamos das nossas iniquidades, das nossas perversidades, dos nossos pecados, como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Portanto, se nós nos apartamos das nossas perversidades, significa então que a única coisa que faz separação entre Deus e nós são as iniquidades, é o pecado. Então agora essa separação já não mais existe. Então nós estamos em Cristo e Cristo. Eu concluo dizendo, irmãos, tenham em mente que Cristo veio ao mundo para trazer uma bênção, ponto 5. Cristo enviou o Espírito para que fosse essa grande bênção e o Espírito Santo está aqui. Se você ainda não tem essa experiência com o Espírito Santo, eu estou te oferecendo nessa noite. Não há mágica, não há truques, não há ciladas, é simples. Se você não tem experiência, se você não conhece o Espírito Santo, você pode ir no seu lugar, na sua mente mesmo, dizer assim, Senhor, eu quero te conhecer. Quero conhecer esse Deus aí que o pastor está falando. Eu quero conhecer o Senhor. Quero que essa perversidade, essa vida de pecado pese mais na minha vida. Eu quero viver uma vida leve. Eu quero viver uma vida plena. Quero que você saiba que o Espírito Santo está aí, te ouvindo. É você e Ele. Cristo veio abençoar-nos, convertendo-nos de nossas iniquidades e salvando-nos de nossos próprios pecados. Irmãos, ninguém aqui pense que pode ser feliz continuando em pecado quando para que a bênção está em apartar-se de toda a iniquidade. Ninguém aqui pensa que entende ou crê no Evangelho se somente busca ser livre do castigo do pecado, mas não espera a felicidade ao ser livre do próprio pecado. Deus abençoe, o Espírito Santo fale melhor no coração dos irmãos. Eu queria dizer à irmã, a dona Tereza, ao seu filho que está acompanhando, também Tiago já oro por ele. Tem um pontinho especial lá na minha caderneta. O seu filho, irmã, ou irmão Eli, continuar orando essa semana. Depois vai nos dando notícia, com certeza que Deus estará presente. Vamos orar? Se você tem aí também um pedido, coloque diante de Deus em oração. O Senhor é fiel para nos ouvir. Vamos orar também. O pastor Silvério sofreu um acidente, já orou, Deus está sustentando a vida do seu servo. Amem a igreja, irmãos. Acima de tudo, amem Jesus. Não existe um cristão sadio que diz que ama Jesus e não ama a igreja. Se ele ama Jesus e não ama a igreja, ele não ama Jesus. Pastor, onde é que está escrito isso? Eu digo. Vou colocar uma outra palavra agora. Jesus disse, se você diz que me ama e não ama o seu próximo, você não me ama. Portanto, amar a igreja não é amar as quatro paredes, os bancos, não, é amar.
Pai do céu, obrigado por esse tempo, pela tua palavra, por esse culto, que nós estamos assim muito felizes por poder cultuar ao Senhor. Felizes pelas vidas que nos visitam, pelos quais também nós oramos agora que o Senhor leve cada um em paz para a sua casa, para o seu lar. Essa semana o Senhor conduz a vida de cada um no seu trabalho, ganha-pão cotidiano, traga acalento para o coração, para as nossas almas abatidas. E aquele, Senhor, que ainda não tem experiência com o Senhor, se porventura tiver feito ou estiver fazendo essa oração, ou porventura vier a fazer essa oração de querer ter uma experiência mais profunda com o Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, poderoso para assistir a essa vida. E coloco à disposição do Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos, seja para aconselhar, seja para tomar pelas mãos e caminhar junto. Porque essa vida de fé é uma vida gloriosa, porque ela nos permite seguir os teus passos. Em nome de Jesus, nós oramos. Jesus. Vamos para a bênção